é exagero dizer que algumas mulheres sentem-se nuas quando estão sem suas malas. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui, a história das malas enquanto nossas melhores amigas. E eu tenho também aqui uma super amiga, Olga Lourenço, que vai falar sobre isso. Olga, tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Então vamos falar hoje sobre malas? Vamos falar. Por incrível que pareça, as malas, poucas pessoas sabem que as malas, como os saltos altos, como os colares, como os brincos, tudo isso iniciou pelos homens. É incrível. Poucas pessoas sabem disso. Mas é verdade. Por acaso eu não sabia. Mas é verdade. Antes quem usava as malas eram os homens, é isso? As malas começaram pelos homens. Porquê? Porque eles, por volta do século XV, Sim. eles tinham necessidade, quando iam para as guerras, tinham necessidade de levar pequenas bolsas onde transportavam moedas. Essas bolsas eram até feitas de pele de animal ou de alguns tecidos. Ok. E era engraçado que eles amarravam na mão da espada. Sim. Pronto, para poder transportar isso. Começando por aí, não é? Depois, mais Isso é mesmo tarde, engraçado. É. Porque, então, hoje nós olhamos para as malas e pensamos muito no aspecto físico delas. Nós compramos quase que pela beleza, mas afinal começou ali mesmo já pela necessidade. A mala começou assim, pela necessidade. Não, claro, lógico que não foi pela beleza. Mais tarde, os homens, começaram a sentir necessidade de caçar para mais longe. Como tinham que fazer viagens maiores, aí sentiram necessidade de fazer bolsas maiores. E com os tecidos que eles tinham na época, mas basicamente era tudo à base de pele animal. Faziam uns grandes sacos de pele animal, onde levavam a comida, onde traziam depois também a caça e a bebida. A necessidade obrigava os homens a terem que levar bolsas. A mulher, então, que ficava em casa já não precisavam tanto das malas. Sim, a mulher não precisava de malas. E não usava por consequência. Não usava. Muito mais tarde é que a mulher começou a usar malas. Se calhar, na história, quando ela começou a trabalhar fora. Antes disso. Isso tudo começou pelo seguinte: as mulheres não usavam malas porque os homens é que saíam de casa. Sim. Pronto, a mulher não trabalhava, a mulher estava em casa, ou na cabana, pronto. E como também não tinham dinheiro, porque não trabalhavam, quando saíam, portanto eram os maridos, eram os homens que transportavam o dinheiro. Ah, que engraçado. Porque elas não tinham lógica a mulher ter mala, porque não tinha nada para colocar dentro da mala. Ok. Era sempre para carregar as crianças, se calhar. Pronto, talvez. Mais tarde, sei lá, por volta do século XVII, salvo erro, as mulheres começaram a fazer tipo como um acessório do vestido. Ok. E então construíam do mesmo tecido dos vestidos, aquelas bolsinhas redondinhas, parecia um saquinho. Exatamente, que eram depois atadas no punho, com uns cordelos. E depois faziam com rendas, com pedras. Afinal, então, assim, para nós mulheres, ela começou como um acessório de moda. Foi. Com um acessório de moda para combinar com os vestidos, porque depois iam passear, da mesma maneira que levavam a sombrinha, né? Sim. Iam passear e lá dentro, no início, colocavam o lenço da mão. Sim. Pronto. Porque também a mulher não tinha mas se calhar também colocava luvas. Sim, mas não havia muito mais para colocar. Ok. Depois, à medida que o tempo foi passando, é que as malas foram evoluindo. Por volta de 1790, os franceses lançaram uma carteira de mão. Sim. Então, a partir daí, começou cada vez mais as malas a evoluir e foi. Até hoje em dia existe a mochila, existe a pochete para as cerimónias. Todas elas, existe uma variedade muito grande de malas, que todas elas têm. Porque é uma paixão, né? É engraçado. Eu sou completamente apaixonada por malas e sinto-me mesmo quase nua se eu sair na rua sem minha mala. Mas também mesmo é uma necessidade hoje em dia. Exatamente. Usar a mala. Porque nós colocamos lá tudo. É maquilhagem, é carteira, é o telemóvel. Então, se tiver um bebê, vai tudo lá para dentro. Há um bebê assim, porque tudo meu marido é dentro da minha mala. Também. E ele está sempre a reclamar que a minha mala é muito grande. E por acaso eu ia chegar aí. Os homens todos reclamam, ninguém entende as malas das mulheres. Pois, talvez algumas, depende de mulher para mulher, depende de bolsa para bolsa. Porque claro que também há bolsas que são todas organizadas, divididas, pronto. Não é o caso da minha. E depois já há aquela bolsa, que é só um saco, onde se mete tudo lá para dentro.
Mas é engraçado que eles reclamam, vê lá, não sei o quê. Mas depois, quando saem, lá vai tudo para dentro da mala da mulher. Vai o telemóvel, vai a carteira, tudo o que eles têm, leva isso, põe isso na tua mala. É engraçado. Mas já agora, a Olga acha que as malas cresceram, é precisamente por causa dessa necessidade que nós temos de carregar tudo e pela falta de tempo, saímos logo de manhã e voltamos só à noite, tem tudo ali? Sim, sim. Porque às vezes a gente acha até um bocado exagerado malas tão grandes como tem sido usado. Pronto, pois existem malas de vários tamanhos, como todas nós sabemos. Normalmente a mulher compra conforme a necessidade que sente, conforme a profissão que tem. Acha mesmo que as mulheres compram mais em relação à necessidade ou pela aparência? As duas coisas. Portanto, se tem necessidade de uma bolsa grande, vai atrás da bolsa grande, mas ao mesmo tempo o visual é muito importante, não é? Tem que gostar. Cada vez mais? Cada vez mais. Tem que ir pela aparência. Portanto, e isso já vem de trás, já em 1790 também, ou 1780, o próprio Louis Vuitton lançou aquela a mala que ainda hoje em dia é usada, que é a mala baú. Ok. Que é toda durinha, quadradinha, não é? Quadradinha, exatamente. E isso perdurou durante a história toda, foi passando pelos séculos, pela própria... Ainda hoje em dia existe a mala baú. É verdade. E às vezes até passa um ano, essa mala já saiu de moda, depois volta de novo, tá sempre... Sim, mas há certas malas que nunca passam de moda. Por exemplo? Essa mala baú, a pochete, a mala pasta. Sim. Também é uma mala que é aí, ainda hoje em dia, utilizada pelo homem, porque há homens que têm necessidade. E para levar computador e tudo. Exatamente. A profissão obriga a usar a mala. É praticamente... Já agora, para essa coleção, o que tem de novo? O que tem em alta? Ou é um bocado de tudo? Um bocadinho de tudo, mas a força já não é as malas grandes, e sim as malas mais médias, pequenas. Eu vou sofrer. Eu adoro as minhas malas enormes. Então são as malas... Mais pequenas, com o modelo mais Chanel, com as alças de correntes, com pérolas. É mais por aí. A mala mais sofisticada, mais fina. Mais sofisticada, é. Uma mala mais sofisticada. Muito bem. Olga, muito obrigada por ter trazido esse tema pra gente, que eu adoro, e eu penso que a maioria das mulheres adoram. E eu vejo uma que tá ali na nossa frente também, que adora malas, e me faz sempre inveja com as malas que ela aparece por aqui. Até o próximo programa. Muito obrigada. Obrigada eu. Olha, esse bloco já acabou, mas no próximo bloco nós vamos falar com a terapeuta da fala, Ana Nunes, e nós voltamos já já. Muito se fala nas perturbações dos sons da fala, e é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje com a terapeuta da fala, Ana Nunes. Obrigada, Ana, por estar aqui. Eu acredito. E eu fico super feliz toda vez que você vem aqui, que traz mesmo assuntos que quase sempre estão lá na nossa página a perguntar, a pedir informações. Essas perturbações, na verdade, como é que nós podemos defini-las? Perturbações de sons da fala são pequenos segmentos portanto, são sons que as crianças têm que adquirir ao longo da sua infância e existem metas e sons específicos que deverão ser adquiridos dentro de determinados tempos. E, portanto, a perturbação dos sons da fala é quando a criança não cumpre determinados sons ou não cumpre determinados requisitos na parte fonológica ou na parte articulatória para a sua idade. Então vamos esclarecer isso para quem está nos ouvindo, só para que as pessoas consigam entender quais são, por exemplo, esses sons. Depende, cada criança, dependendo da idade em que se encontra, deverá cumprir e deverá ter no seu, portanto, na sua fala determinados sons. Claro que a criança, quando começa a fazer o seu desenvolvimento, não começa a fazer o desenvolvimento fonológico completo, vai adquirindo devagarinho os sons e deverá começar, por exemplo, pelos sons P's, B's, T's, D's, Q's, G's, que são os sons da lalação, da fase do pá, 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 dá. Portanto, são os sons que são adquiridos primeiro. Já percebi. Quais são os sons que surgem primeiro? Os P's, os B's, normalmente na parte do... quando estamos a falar de uma forma um bocadinho mais profissional, não é assim que nos referimos. Referimos-nos aos sons P, B, T, D, mas são os P's, os B's, os T's, os D's, os sons velares Q e G,
os mês, os nês e os nhês, que podem aparecer ligeiramente mais tarde. É por isso então que quando Por são volta de bebezinhos... 1 ano e meio, 2... ok. Mas às vezes até mais cedo, que a gente está sempre a falar mamã, mamãe, e eles falam papá, né? É uma maldade com as mães, mas é por isso então, isso também Exatamente, há crianças, cada criança tem os seus tempos. Sim. E muitas vezes as crianças adquirem os sons até mais cedo e outras mais tarde, mas existem marcos que deverão ser cumpridos e que também são guidelines para a terapeuta e para os pais conseguirem ver se a criança está a fazer o desenvolvimento fonológico correto. Sim. Se nós pudéssemos perceber e falar aqui para casa, quais são os primeiros sinais? O que nós temos que ver? Uma criança que tem 1 ano que ainda não fala o P, por exemplo? Sim, até as crianças com 1 ano têm que ser capazes de produzir todas as vogais, Sim. isso é certo. E claro que na fase da lalação e nas fases do desenvolvimento da criança, elas começam com a lalação, pá, 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 dá, 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 parece que estão a fazer a sua própria conversa e aí sim já aparecem muitos sons. Por exemplo, uma criança que tenha 3, 4 anos já deverá começar a produzir os Cs, os Zs, os X, os Gs, ali nos 4 anos já tem que ser capaz de produzir os Res e os Lês. Os sons que são adquiridos mais tarde são os Ls, os Lhs e os Rs, se bem que o L, regra geral, é adquirido um bocadinho mais cedo. E existem determinadas idades para determinados sons. Se os pais realmente, normalmente os pais têm sempre termo de comparação com as crianças do colégio ou com outras crianças que conhecem, e a partir do momento em que veem que há crianças que estão a cumprir e o seu filho não está a cumprir, é o mais provável e o mais fácil de fazer é procurar uma terapeuta. É uma tendência enorme de todos os pais compararem os filhos. Sim. Não é? Mas cada criança tem os seus tempos. Atenção. Pois é isso. Existem crianças que por volta de 1 ano e meio não produzem absolutamente palavra nenhuma, mas depois fazem o boom linguístico e acertam os padrões de desenvolvimento e ficam completamente ok. Agora, claro que o que eu costumo dizer sempre aos pais, quando eles procuram, às vezes já é um bocadinho tarde. E uma das dicas que eu dou sempre aos pais é aos 3 anos a criança tem que ter um discurso totalmente perceptível aos de casa, mas também aos externos, às pessoas que convivem com ela, mas não tanto, e pessoas estranhas que ouvem o discurso dela têm que perceber. Claro que uma criança com os 3 anos não vai dizer prato, mas vai dizer pato. Portanto, ela aponta para o prato e diz pato, a gente sabe que é uma palavra que faz parte do léxico daquela criança, e é normal que ela não o diga com o R certinho, porque é um som que é adquirido mais tarde. Mas aos 3 anos as crianças têm que ser capazes de se fazerem entender para os de casa e para os estranhos. O que seria errado, vamos dizer assim, que não seria normal, não é errado, mas que não seria normal que uma criança falasse, por exemplo, com 3 anos, vamos usar a palavra prato ou pato, o que ela poderia falar? Como assim? Uma palavra, por exemplo, que alguém lá em casa possa identificar, que ela esteja com 3 anos que não seja capaz de dizer, muito provavelmente, por exemplo, abelha. Uma criança não vai dizer abelha porque ainda não fez a aquisição fonológica do som L, que só por volta dos 5 anos é que adquirem. Pronto. Há crianças com 3 anos que o fazem, mas se não fizerem, não é um som que se me aparecer uma criança a dizer abelha em vez de abelha na terapia com 3 anos, é normal. Eu não vou corrigir este som porque ela ainda está na fase da aquisição do som. Agora, se uma criança chega ao pé de mim e me diz, em vez de, por exemplo, tambor, me diz cambor, já tem está ali uma troca fonológica que tem que ser corrigida o quanto antes, porque depois a criança vai para a escola e se perdurar esta perturbação articulatória no tempo, ela vai escrever cambor em vez de tambor. É uma questão que tem que ser o quanto antes corrigida. E se calhar até na nossa família nós achamos tudo muito bonitinho, porque os nossos filhos são mais lindos. É verdade que é muito mal a gente estar sempre achando engraçadinho quando eles falam errado e até incentivá-los? Sim. Normalmente quando as crianças nascem ao longo do desenvolvimento é a Susa e a Chupinha, e os pais habituam-se a ouvir lá falar assim, e para serem mimosos com a criança muitas vezes acabam por... Atrasam, se calhar. Atrasam porque a criança acaba por fazer o desenvolvimento também por imitação. E o modelo articulatório correto é preponderante para ela conseguir adquirir a parte fonológica toda certinha. Claro que se ela vai ouvir sempre chupinha, ela vai adquirir chupinha e vai dizer chupinha em vez de supinha. É importante, claro que quando eles são bebés vamos falar sempre à bebé com eles, mas cada idade tem os seus marcos fonológicos e é importante que os pais cumpram para a criança fazer o desenvolvimento normal. Excelente.
Quando uma criança vai para a escola, o que ela já deve ser capaz de falar? Em termos fonológicos, em primeiro ano, por exemplo, 6, 7 anos. Atenção que aqui estamos a falar só de perturbações de sons da fala, nada de perturbações de linguagem. Sim. A parte da terapia abrange 5 áreas, 5 domínios linguísticos e aqui estamos a falar só da parte da fonologia, da articulação. Ela, quando vão para a escola, tem que ter a questão fonológica do português toda feita. Claro que cada uma nas suas gavetas, como eu costumo dizer, cada idade com os seus sons, mas aos 6 anos convém que esteja o leque fonológico todo adquirido, que é para depois a escrita também ser... acompanhar, não é? Exatamente, e ser plena. Sim. Quem está lá nos ouvir e tem uma criança de 6 anos que vai entrar agora na escola, no primeiro ano, o que é que a mãe precisa preocupar que ela não está a fazer? Por exemplo, se continua a fazer semivocalização dos R's, continua a dizer cadeia em vez de cadeira, por exemplo. Ok. Se faz estas trocas, porque existem realmente pais que deixam arrastar, isto vai passar com o tempo e vamos ver. É a tendência, acho, nossa, né, dos pais. E muitas vezes procuram ajuda já um bocadinho tarde. E às vezes mesmo que não entrem para a escola logo, vão só com os 5 anos fazer correções que deveriam ser feitas aos 3 e aos 4 e depois temos muito pouco tempo para corrigir muitos sons. Portanto, é importante que os pais tenham presente que quando eles vão para a escola convém que o leque fonológico vá todo certinho para depois não haver problemas da escrita. Para não ter problemas na escrita, para não ter problemas com preconceitos, porque as crianças são às vezes muito más na escola, não é? E pode até surgir outro tipo de problema. E nessa situação é procurar procurar um profissional não é mal nenhum. Até porque se não for nenhum problema, pode ser só, exatamente, e um aconselhamento. Sim, nós fazemos sempre a avaliação, depois então, se for necessário, acompanhamos o miúdo, se não é necessário, não acompanhamos. Muito bem. Mas, pelo menos os pais ficam elucidados. Exatamente. Ana, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por tirar as dúvidas das nossas perguntas lá no Facebook. E até a próxima. Obrigada, até a próxima. E por falar em Facebook, passa lá na nossa página, facebook.com/Planeta Mulher. É só passar, deixa o seu gosto, um recado, uma sugestão e a gente vai providenciar tudo para tirar as suas dúvidas, porque tudo que nós fizemos aqui e fazemos é ligado e direcionado a você que está nos assistindo. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui conosco no nosso planeta, no Planeta Mulher. Até a semana que vem.